Olá, gente! Olá, igreja! Olá, povo de Deus! Estamos aqui para mais um culto ao nosso Deus, mais um momento de adoração e de receber da sua palavra. Em Salmos 42, 11 diz: Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Estamos vivendo momentos assim, né? Onde a nossa alma pode estar abatida, angustiada. Mas ele continua dizendo: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas. Que apesar de angustiados, de aflitos que podemos estar nesses momentos que estamos vivendo, possamos botar a nossa esperança no nosso Deus. Possamos nos derramar diante dele, glorificar a ele e dizer: Senhor, tu és grande. Senhor, nós estamos aqui para te louvar e te adorar mais uma vez, render louvores e gratidão a ti. Tua bondade liberta.
Olá, hoje é um dia especial, um dia de homenagem às mães, como dizem, todo dia é Dia das Mães, mas hoje em muitos países está se dedicando à homenagem às mães, a valorizar através de homenagens as mães. E mulheres que se tornaram mães, mulheres incríveis, extraordinárias, mulheres virtuosas e que recebem o reconhecimento dos filhos e de outras pessoas, e de nós também nesse dia recebem o nosso reconhecimento. A nossa reflexão nesse Dia das Mães é sobre uma das mães na Bíblia, chamada Ana, que se tornou a mãe do profeta Samuel. O texto bíblico é 1 Samuel 1, que diz assim, vou ler na linguagem, na tradução da NVI, que diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que lhe parecer melhor.
Fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a ele. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Linda palavra, não é? História de Ana, uma mulher virtuosa, uma mulher extraordinária, uma mulher incrível. E a sua história está registrada na Bíblia e ficou conhecida pela persistência na busca do milagre, na busca de Deus. Ela vivia angustiada por ser estéril e, em consequência, não tinha filhos, e isso era motivo de vergonha para uma mulher hebreia. E para piorar sua situação, seu marido Eucana tinha outra mulher chamada Penina, com a qual tinha filhos e filhas. Naquela época, a poligamia era suportada por Deus. Ana era a primeira mulher de Eucana, segundo a tradição. O homem então tinha permissão de ter outra mulher, caso a primeira não tivesse filhos, e assim continuar a sua descendência. Ana veio se tornar a mãe do maior profeta de Israel. Samuel foi considerado o maior personagem na história de Israel entre Moisés e Davi. Nesse período histórico, ele foi um homem com maior reconhecimento e expressão. Ser mãe de Samuel é que deu aqui notoriedade a Ana. Se não fosse isso, talvez ela não seria conhecida. Mas não somente por ter sido a mãe de um grande profeta, mas nós podemos observar nesse relato que lemos algumas virtudes extraordinárias, algumas virtudes dessa mulher que servem de inspiração e de exemplo para outras mulheres e também para nós homens. Ela foi uma mulher com muitas virtudes. A primeira virtude de Ana era o fato dela ser uma mulher temente a Deus. Nós podemos observar que o seu temor era anterior ao seu problema de esterilidade. Ela já tinha um relacionamento com Deus e tinha esse problema de esterilidade. Ou seja, a sua fé não começou por causa da sua aflição, mas ela já tinha fé. E diante do seu problema, ela buscou o socorro a Deus para superar a sua frustração. Eu acredito que ela continuaria temente e fiel a Deus, mesmo que Deus não tivesse atendido a sua oração. Porque nós não devemos buscar a Deus por causa das bênçãos. Nós o buscamos porque o amamos. E esse amor e essa fé em Deus é que nos leva a depender e buscar o auxílio dele nos momentos difíceis. Essa virtude de Ana, de temor a Deus, é um exemplo para nós. Continuar temendo a Deus em todas as circunstâncias. A segunda virtude de Ana, ela foi perseverante na busca do seu sonho, que era ter um filho. O próprio Senhor Jesus, em Lucas 18, vai falar sobre a importância da persistência na oração, quando ele conta a parábola da viúva e do juiz. A perseverança na busca de suprir a sua necessidade, na busca de um sonho. Assim foi Ana. E ela precisou vencer alguns obstáculos, essa persistência dela foi necessária. O primeiro obstáculo foi a própria esterilidade. Não sabemos quantos anos ela lidou com essa frustração.
O verso 7 diz que ano após ano ela sofria com as perseguições de Penina. Ou seja, ela viveu anos de oração e de espera e de busca pelo milagre. Ela não desistiu diante desse obstáculo, de algo que era impossível aos olhos humanos, a esterilidade. Ela venceu esse obstáculo, persistiu na busca a Deus. O segundo obstáculo foram as suas próprias emoções. O texto diz que ela passou por ansiedade, a alma estava amargurada, aflita, inquieta, né? E essas emoções, de uma certa forma, somavam contra o exercício da sua fé. Mas quando nós vemos ela orando, nós vemos que ela não escondeu as suas emoções, mas ela as reconheceu diante de Deus o que ela estava sentindo. Mas ela precisou superar essas emoções que de uma certa forma são negativas, mas no caso dela foi positiva porque ele a impeliu e levou ela a colocar a sua fé em exercício. Então ela superou esses obstáculos das emoções para que a fé prevalecesse. Tinha outro obstáculo. Um amigo meu, pastor Manuel Neto, escreveu que as 3 pessoas mais próximas de Ana eram os seus maiores obstáculos. Eucana, seu marido, não entendia seu choro. Ele disse: "Por que choras?" Ele disse que era melhor que 10 filhos. Penina, outra mulher do seu marido, a atormentava todos os dias e não era repreendida por Eucana. Penina significa coro. E de fato Penina era a música da desilusão cantada diariamente para Ana. Outro obstáculo, outra pessoa foi Eli, o seu sacerdote, que era a voz da incoerência, que confunde então os gemidos da oração de Ana na aflição, confunde com os gemidos de uma bêbada. O seu sacerdote em casa, Eucana, era insensível. O sacerdote no templo, Eli, distante. Mas nem Eucana, Penina e Eli fizeram Ana parar de orar e acreditar em Deus, não é? Muitos obstáculos apareceram a Ana, porém ela guardou o seu coração para também não pecar, porque apesar da maldade de Penina, ela não planejou o mal. Ela não permitiu que o seu coração se contaminasse com o vírus da ira que prejudicasse a sua fé. Ela preferiu derramar o seu coração diante do altar de Deus e manter a fé viva. E também ela concentrou-se na oração, concentrou-se no alto, de onde lhe viria o socorro. Porque ela tinha fé que somente Deus poderia mudar a sua situação através de um milagre. Uma mulher virtuosa. Ela tinha muitas virtudes. Uma mulher que perseverava, uma mulher temente a Deus. E também uma mulher que tinha a virtude da fé e da oração. No verso 2 nós vemos que Ana orava a Deus, fazia longas orações, não tinha pressa de sair da presença de Deus. Para ela, o verso 15, ela diz que a oração era derramar da alma perante o Senhor. Ela diz: o derramar da minha alma perante o Senhor. O biblista Matthew Henry, ele disse que sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com seu povo, a primeira coisa que faz é levá-lo a orar. Quando Deus quer agir com misericórdia e fazer um milagre na nossa vida, Ele nos leva a orar. Ana acreditava que nada era impossível para Deus. Ela lutava contra o impossível. Diz o verso 5 que Deus a tornara estéril. Então ela acreditava que somente Deus poderia mudar a sua história. O pastor Rick Warren, ele escreveu: quando você é colocado em uma situação impossível, seu talento, lógica e educação não resolverão o seu problema. Só Deus pode. Ainda ele disse:
Muitas vezes perdemos o melhor de Deus simplesmente porque nunca pedimos a Ele. E ainda, Pastor Rick escreve: Deus é especialista no impossível. O impossível de hoje é o milagre de Deus amanhã. Nada é impossível para Deus, diz a Bíblia. Pastor Manuel Neto faz uma bela colocação. Diz ele que quem ora está na fila do milagre. Quem ora é alvo da misericórdia de Deus. Quem ora se prepara para, como Ana, dar nome ao seu milagre e embrulhá-lo nos próprios braços. Ana tinha virtude, era uma mulher de oração, uma mulher de fé. Após ela orar e falar com o sacerdote Eli, Ana ficou convencida de que o Senhor ouvira a sua oração. Ela não estava mais triste, muito embora não houvesse um sinal claro, verdadeiro, de que seu pedido fora atendido. O verso 18 diz que então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Ela tinha fé que Deus ouvira a sua oração e que no tempo devido Deus a atenderia. Amém, né? Que mulher, que virtude. A quarta virtude de Ana, ela foi uma mulher fiel. Foi uma mulher fiel. Primeiro, ela manteve-se fiel ao seu marido. Eucana era um bom homem, sim. Ele procurava agradar a sua esposa de todas as maneiras, sim. Mas não foi fácil também para Eucana viver com uma mulher que vivia triste, como Ana. Vivia triste. Ele amava ela. Porém, o texto parece indicar uma certa insensibilidade e incompreensão dele para com a sua esposa, no verso 8. Porque também não vemos Eucana ajoelhar-se ao lado da esposa. Né? No texto não vemos isso, o que ele deveria ter feito, deveria ser a atitude dele. Mesmo com essa atitude negativa do seu esposo, Ana manteve-se fiel ao seu casamento, ao seu esposo. Um casal precisa sonhar juntos. Um casal precisa conquistar juntos para então celebrar juntos. Porque assim a alegria será muito maior. Quando a conquista é dos dois, ou quando a conquista é da família, é muito maior a alegria. Ana manteve-se fiel ao seu marido. Seu marido manteve-se fiel também. E ela também foi fiel a Deus. A oração de Ana incluía o voto de que o filho seria entregue ao Senhor por todos os dias da sua vida. Era o voto dela. Depois que ela recebeu a bênção do filho, ela não esqueceu o abençoador. Ela continuou fiel a Deus, não abandonou a Deus, porque agora tinha sido abençoada. Ela cumpriu o seu voto. Ela colocou no filho o nome de Samuel, que literalmente significa nome de Deus ou um nome piedoso. Ela foi uma mulher fiel que cumpriu com o seu voto, uma mulher virtuosa. A última virtude a destacar aqui de Ana é que ela foi uma mulher agradecida. O segundo capítulo de Samuel registra o cântico de Ana em louvor e gratidão ao Senhor. O pastor Manuel Neto diz que a mesma boca que clamou pedindo um filho foi a mesma que entoou um cântico de louvor ao Senhor quando o milagre chegou. Lindo, né? A mesma boca que clamou pedindo um filho foi a mesma que entoou um cântico de louvor ao Senhor quando o milagre chegou. Alguém também disse que a mesma boca que silenciou diante das provocações da sua rival Penina, agora ela abre para louvar ao Senhor. Além de agradecida, Ana também era generosa. Ela vai cumprir o seu voto, leva o seu filho ao santuário e entrega ao serviço de Deus.
e levou junto a oferta anual, mas também diz no verso 24 que ela levou então um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho, que representa aqui a generosidade de Ana e de Eucana. Uma mulher virtuosa, que agradecia, cheia de gratidão, mas que extrapolava a sua gratidão com generosidade, extrapolou aquilo que ela tinha prometido no seu voto. Estou chegando aqui ao final dessa mensagem, observando na vida de Ana algumas virtudes, mas nós observamos o Deus que estava com ela, o Deus que estava, nesse cenário, o Deus presente. E a bondade do Senhor foi manifesta de maneira sobrenatural. Ana havia suplicado um filho. Deus então age e atende o seu pedido. Porém, a generosidade de Deus vai além da oração inicial de Ana. Ana queria um filho e isso lhe bastava. Mas Deus se agradou de Ana, se agradou da atitude dela, concede o seu filho Samuel e ela cumpre o seu voto. E então Deus a abençoa com mais filhos. Diz o texto: o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Após louvar a Deus pela bênção que ela tinha recebido, o louvor tocou o coração de Deus. E no projeto, no propósito de Deus, Deus abençoou ela com mais 5 filhos, diz o texto, capítulo 2, verso 21. Essa fé e a perseverança de Ana na busca ao Senhor foi presenteada com o filho Samuel. Agora aquela que era estéril pode se alegrar com mais filhos que Deus lhe concedeu. Aprendemos muitas lições com a Ana, uma mulher virtuosa. Primeiro, resumindo, não podemos desistir dos nossos sonhos, aqueles sonhos que vão glorificar a Deus, como era o sonho de Ana, glorificar a Deus com o seu filho. Para alcançar os sonhos, provavelmente vai exigir de cada um de nós que passemos mais tempo de joelhos em oração, para alcançar o seu sonho, mais tempo de joelhos em oração. Também não devemos permitir que a opinião e a ação contrária de pessoas ou até mesmo de hostes espirituais, não podemos permitir que isso nos impeça de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Precisamos perseverar na busca daquilo que Deus tem para cada um de nós. E também devemos continuar esperando, sempre esperando a ajuda de Deus, pois Ele é o Deus do impossível. Como escreveu o pastor Rick, ele disse: eu recortei a palavra impossível do dicionário que tenho em minha sala. Essa palavra não existe para Deus, ela não vai existir para mim. Com certeza você conhece outras mulheres virtuosas, mulheres extraordinárias. A sua mãe, por exemplo, provavelmente viveu muitos dramas, se não um drama semelhante ao de Ana, mas viveu dramas que exigiram perseverança, superação, esforço, oração e muita fé. Quantas virtudes também tem a sua mãe, digna de imitação. Imagino que nenhum filho saberá o quanto a sua mãe ultrapassou até mesmo limites das forças, limites de sono, das finanças, da paciência, da humildade, para criar seus filhos e não exigir nenhum pagamento pelos anos dedicados. Nenhuma mãe exige um pagamento, pois o que moveu ela na criação dos seus filhos foi o amor de mãe. Parabéns, irmãs. Parabéns. E acalma o meu pensar
nós, nesse dia tão especial de homenagem às mães, uma maneira de nós homenagearmos é orando por cada uma delas. Primeiro com gratidão pela vida, pela existência, pelo exemplo, pela virtude, pelo amor de cada mulher, cada mãe. Oramos agradecidos porque o Senhor nos dá o privilégio de conhecer pessoas extraordinárias, mulheres virtuosas, cujo exemplo nos serve de encorajamento no temor a Deus, na persistência, na fé, na oração, numa vida de gratidão, na fidelidade ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelos exemplos na Tua palavra e pelo exemplo de pessoas e outras mulheres ao nosso redor. E a nossa oração de gratidão, mas a nossa oração também de súplica, que o Senhor venha abençoar a cada uma, que elas continuem perseverando nos seus sonhos, perseverando na busca ao Senhor, e que o Senhor permita que elas vejam na vida dos seus filhos o sonho realizado de uma mãe, de ver o seu filho temendo ao Senhor também, e obediente à Tua palavra. Abençoa a família de cada uma, Senhor. Abençoa a família de cada um de nós, em tudo que cada um precisa, em todas as áreas. Assim oramos, agradecidos e suplicando as Tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Parabéns a todas as mamães que nos assistem. Recebam o nosso carinho, nosso abraço, e que Deus abençoe a vocês e que continuem sendo essas mulheres virtuosas que têm abençoado a sua casa. Amém. Jesus, eu preciso.